Olá, eu sou Ronaldo Leite e sou secretário nacional de Formação e Cultura da CTB. Eu quero apresentar a Política Nacional de Formação de nossa central, que foi desenvolvida com a participação de secretários e secretárias de formação de 11 CTBs estaduais e corresponde às exigências desse novo tempo. A Política Nacional de Formação da CTB é norteada pela conjuntura que nós vivemos, que encontra-se extremamente adversa. Alguns aspectos dessa conjuntura impactam diretamente a formação sindical. O primeiro deles é o golpe de Estado, que não foi apenas um ataque à democracia, mas também um atentado ao direito dos trabalhadores. As palavras do jornalista Humberto Martins foi um golpe do capital contra o trabalho. O segundo aspecto é a ascensão de ideias conservadoras e mesmo fascistas que encontram eco entre os trabalhadores, resultado da narrativa da mídia hegemônica. E um terceiro aspecto refere-se ao fim do imposto sindical, decorrente da reforma trabalhista promovida por Temer. Em 2018, segundo dados do Ministério do Trabalho, o sistema CTB, que corresponde à central e a todos os seus sindicatos e federações filiadas, terá uma queda de arrecadação de aproximadamente 120 milhões de reais. Isso certamente influenciará na execução das políticas do sindicato, incluída aí a política de formação sindical. Diante desse cenário adverso, a Secretaria de Formação estabeleceu um conjunto de desafios para a formação sindical neste novo período. O primeiro deles corresponde a funcionar como um sistema, com uma atuação colaborativa entre a Secretaria Nacional e as Secretarias de Formação das seções estaduais. Junto com esse desafio, torna-se fundamental a utilização das tecnologias de informação e comunicação. Nós iniciamos uma experiência, já que o desenvolvimento dessa política de formação se deu a partir de rodadas de reunião por videoconferências com dirigentes de formação de 11 estados diferentes, o que, em nosso entender, ampliou o debate e possibilitou otimizar os custos do que seria uma reunião presencial nacional. O terceiro desafio é a constituição de uma rede de formadores nos estados. A atuação em rede é fundamental para dar capilaridade à nossa política nacional de formação. Antes de mais nada, foi necessário estabelecer qual o público-alvo que a nossa central quer alcançar em sua política nacional de formação. Infelizmente, ainda não é possível fazer uma política de formação que pretenda atingir todos os trabalhadores, razão pela qual é necessário e foi necessário focar num determinado público. Esse público é constituído dos dirigentes dos sindicatos filiados e dos dirigentes das CTBs estaduais. Quando tratamos do nosso público-alvo, é necessário saber quem são e onde estão, de que maneira podemos fazer uma gestão mais eficiente da política de formação. Sistematizar informações sobre o nosso público-alvo ainda nos auxiliará a elaboração do currículo da nossa Escola Nacional de Formação, uma vez que nos ajuda a entender quais temas seriam de interesse desse público. Dentre os quase 800 sindicatos filiados à CTB, nós temos mais de 600 que atualizaram informações de diretoria junto ao Ministério do Trabalho. Isso corresponde a mais de 12.500 dirigentes de sindicatos filiados à nossa central. Sobre esse público, nós já temos algumas informações e estamos reunindo outras que nos ajudarão a construir o currículo. Identificamos os principais ramos e identificamos, por exemplo, que 5 ramos concentram nada menos que 75% dos dirigentes desses sindicatos filiados, o que exigirá que sejam elaborados cursos com temas específicos para esses ramos. Sistematizamos ainda algumas informações sobre a participação das mulheres nas direções desses sindicatos. Isso é um tema importante, já que a nossa central é de trabalhadores e trabalhadoras, e a luta pela emancipação da mulher está inscrita na Carta de Princípios da nossa central. Nós identificamos
que 35% dos dirigentes de nossos sindicatos são mulheres. É possível inferir que essa participação já é resultado das políticas afirmativas desenvolvidas no âmbito da nossa central, uma vez que, infelizmente, o movimento sindical ainda é essencialmente masculino, em que pese as mulheres serem metade da população brasileira. O ramo têxtil é o que possui mais da metade de mulheres nas diretorias. Lideram o ranking de participação de mulheres os ramos da educação, rurais e saúde. E entre as categorias que possuem baixa participação das mulheres estão marítimos, urbanitários e transportes. Nesse tema, nós fomos mais a fundo e buscamos informação sobre a participação das mulheres no comando das entidades. Quando queremos dizer comando, nos referimos ao controle da máquina administrativa dos sindicatos filiados à CTB, ou seja, aqueles que assinam cheques na entidade. Desses, nós verificamos que 25% são mulheres. Esse dado demonstra que, mesmo diante dos esforços promovidos pela nossa central, é necessário ainda avançar na participação das mulheres. Pois bem, vamos aos dirigentes das seções estaduais da CTB. A maioria deles é dirigente dos sindicatos filiados à CTB, mas temos ainda muitos que são de núcleos sindicais de base e que são a aposta da nossa central em ganhar as eleições desses sindicatos e filiarem à CTB, ampliando ainda mais a nossa influência entre os trabalhadores e entre as entidades sindicais. Nós somos um exército de quase 1.200 dirigentes das CTBs estaduais e da CTB nacional. Esses dirigentes são os porta-vozes da nossa central junto aos sindicatos e aos trabalhadores. São um tesouro do qual é necessário ter uma política continuada de educação militante. Definidos os desafios e os público-alvo, chegou a hora de apresentar as atividades que compõem a nossa Política Nacional de Formação. Ela está dividida em 3 segmentos: a biblioteca, o projeto Memória Viva e a Escola Nacional. A proposta de biblioteca surgiu da iniciativa do presidente nacional e tem por objetivo ser uma base física de estudo e consulta de dirigentes e militantes de nossa central. Será uma biblioteca especializada em 3 temáticas: sindicalismo, mundo do trabalho e economia. A biblioteca não terá mais do que 500 títulos e será constituída a partir de doações de militantes e de entidades sindicais. A constituição da biblioteca será norteada pelo documento Política de Desenvolvimento de Coleções. O projeto Memória Viva é o Centro de Memória e Documentação da CTB. Foi inaugurado em 2015 a partir de um convênio estabelecido entre a CTB e o Centro de Memória Sindical. Trata-se de preservar a memória de nossa central que, embora jovem, já tem muita história para contar. O centro já se encontra em seu local definitivo e a próxima fase deverá ser a digitalização dos documentos para que possam possibilitar o acesso virtual. Nós temos muitas ideias, mas será necessária a realização de projetos junto às esferas públicas e entidades parceiras para a captação de recursos que nos possibilite avançar nessas ideias. Por fim, o mais importante é a nossa Escola Nacional de Formação. Durante os últimos 10 anos, a formação da Central esteve ancorada no convênio com o Centro de Estudos Sindicais, o SES, que possibilitou a formação de uma geração de dirigentes, em cursos que abordavam desde a história das lutas dos trabalhadores até as modernas ferramentas de gestão sindical. Em julho de 2017, nós lançamos a nossa Escola Nacional com um curso presencial transmitido ao vivo para todo o país via Facebook. Novos desafios estão colocados para a nossa escola e algumas iniciativas devem ser tomadas a curto prazo. A primeira delas é a realização de cursos presenciais com polos remotos em outros estados. Trata-se de uma sala virtual que se caracterizará por ser ao vivo, online e interativa. Iremos utilizar ferramentas de videoconferência para que seja um curso onde, por exemplo, um aluno da Bahia possa fazer uma pergunta, por exemplo, a um professor que esteja em São Paulo.
será possível ter entre 14 a 20 alunos por polo e estamos em teste com as ferramentas Apia.in e Skype for Business. A solução tecnológica que pretendemos utilizar será a Logitech Group, que ainda estamos em teste para aprimorar. Pretendemos que o nosso primeiro curso da sala virtual seja iniciado entre os meses de março e abril. Outra importante iniciativa da Escola Nacional será a plataforma virtual. Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem, onde será possível que nossos dirigentes acessem a um portfólio de cursos de formação sindical, assistindo ao curso quando e onde desejarem. Essa plataforma nos dará liberdade para a elaboração de um grande número de cursos de formação sindical para nossos dirigentes. Estamos trabalhando para que possamos inaugurar nossa plataforma entre os meses de março e abril e já com alguns cursos disponíveis. Essa foi a apresentação da Política Nacional de Formação da CTB. Estamos cientes de que somente irá funcionar se tiver o apoio e a participação de todos. É dessa maneira que esperamos um feedback de quem nos assiste para que seja possível aprimorar sempre a política de formação. Muitas gracias.